Boa noite, pessoal! Estamos de volta aqui com o programa Somos Todos Humanos. Eu sou Rodrigo Barros. Estamos hoje no nosso 20º episódio, né? O programa começou aí no ano 2020, um pouco incentivado aí por esse lance do isolamento social, que a pandemia acabou nos obrigando a ficar em casa, e aí não tinha como fazer essas entrevistas pessoalmente, né? Enfim, sempre numa pegada aí das artes, né? De um estilo de vida alternativo, buscando os aspectos humanos por detrás dos talentos que a gente convida. E lembrando que nós estamos no YouTube, no canal Somos Todos Humanos, que é o nosso canal oficial ali, onde todos os programas estão postados lá, desde o primeiro até o 19º, hoje então o 20º, e o programa vai ao ar, faz o seu premiere sempre pela rádio, RH Rádio, né, que é www.rhradio.com.br. RH Rádio que está dentro de um eixo do Grupo Vegas, que é chamado de Vegas Cultural, que é administrado lá pelo Luciano Linardi, meu grande amigo aí de adolescência, e pela família Sartori, que são os proprietários, os idealizadores ali da empresa, e que trazem esse slogan, somos todos humanos, na própria empresa, que é o Grupo Vegas, e eu supostamente, né, fui enxerido, falei, posso chamar o meu programa Somos Todos Humanos, Luciano? O Luciano falou, pode chamar. E aí ficou esse reforço aí para o slogan do Grupo Vegas, e veio agregar valor aqui às nossas conversas, né? Hoje eu estou aqui com o meu amigo, meu aluno, meu professor, meu baixista, meu técnico de som, porque assim, a gente já se cruzou. Meu companheiro de palco também, porque teve uma vez que a gente tocou no festival em Nova Odessa, dividimos o mesmo palco, enfim. Conheço o Jean primeiramente, aí deixa eu só apresentá-lo, né? É o Jean Della Fiore, né? Hoje em dia conheço ele por tudo isso que eu falei, mas a primeira vez que eu tive contato com o Jean, acredito que tenha sido vendo ele tocando num festival lá em Nova Odessa. Ele estava tocando baixo numa banda, não me lembro exatamente que banda que era, mas Faca 28. então, exatamente. E aí foi ali que eu vi ele pela primeira vez, depois no canto, fazendo um show com a banda Relíquia, talvez ele estava trabalhando lá na mesa de som, não sei se foi exatamente isso, se foi o Verde Vale, não sei quando que a gente teve a oportunidade de se encontrar no canto também. O Jean já estava trabalhando como técnico ali, né? E depois, recentemente, como aluno lá da escola de música, um lugar onde eu trabalho como professor, ele entrou lá, fez a proficiência para fazer o curso, está cursando numa turma que eu dou aula, então agora eu o conheço também como meu aluno. E aí, depois, mais recentemente, ainda um contato como companheiro de banda e produtor musical, né? Que aí a gente tinha um trabalho em comum, que era o All for One. Ele entrou para assumir o baixo, a gente estava sem baixista, eu estava como baixista da banda, e aí no fim, como é que nós vamos fazer, Paulo, para fazer ao vivo? Vamos ter que chamar alguém aí para a gente poder montar um time para fazer isso aí no palco, né? Aí eu lembrei que o Jean era baixista, lembrei, a gente já tinha aquele contato na escola e tudo mais. Lembrei também que ele é produtor musical, poderia agregar muito valor ao projeto da banda, de produzir música e tudo mais. Então eu acabei o convidando e ele topou. Chegamos até a ser da mesma banda e logo na sequência eu já comuniquei ao Paulo que eu ia sair e tal, e aí já chegou o Batera me substituindo na batera também. E aí agora eu tô só como produtor aí do primeiro álbum da banda, e de certa forma vou continuar contribuindo aí com ideias, com composições junto com o Paulo, e até de repente, até quem sabe em parceria com o próprio Jean. Falei demais, apresentei mais ou menos tudo que eu podia falar sobre de onde eu conheço o Jean, mas tem muito mais que isso. E aí essas partes que eu não conheço que nós vamos tentar esmiuçar. Primeiramente, Jean, muito obrigado por ter aceitado o convite. Dá um salve para a galera aí, se apresenta e é nóis aí, vamos conversar. Obrigado, Rodrigo, pelo convite, pela oportunidade. A gente está sempre aí trocando ideia, fortalecendo a parceria, você sempre me ajudando muito. E boa noite para a galera aí que está ouvindo a gente. Você já fez uma introdução aí bem, vamos dizer assim, generosa. É isso aí. A gente tem um gosto em comum, né? Que eu acho que é a Uhum. música e a parte dos backstages da coisa, né? Eu, desde criança, sempre fui muito fã do Brian Wilson,
que é o líder dos Beach Boys, uma banda dos anos 60, e o Brian Uhum. sempre teve esse caráter mais de produtor também, não só de compositor e músico. Como músico, ele nunca se destacou muito, mas ele cantava muito bem, e ao mesmo tempo ele também produzia e compunha muito bem, né? E ali eu fui crescendo com essa referência. Quais foram Uhum. suas primeiras referências, assim? Para mim, evidentemente que Beatles e o Beach Boys com o Brian Wilson foram as minhas principais referências. No começo, para você, quais foram as referências? Cara, eu acho que assim, tudo começou quando eu era muito criança, assim, e andava de carro com meu pai, assim, e ele tinha uns toca-fitas que tocavam aquele som que a gente conhece hoje por flashback, né? Mas, que, tipo assim, umas coisas bem Bonnie Tyler, assim, Ahá, muita coisa dessa pegada, assim, Nazaré, Roxette, essas coiseiras anos 70 e 80, assim. E eu era criança, né, cara, não entendia nada daquilo e tal, mas aquilo me chamou a atenção de alguma forma, assim. Então, acho que tudo começou aí. Aí depois, adolescente, né, começa a ouvir uns rock and roll e não sei o quê, e começou ouvindo Guns N' Roses, Iron Maiden e esses clássicos do rock, assim, vindo um pouco também pro metal nacional, assim, Angra, Sepultura, que são os maiores nomes e tal, e aí aquela vontade de tocar e tudo mais, e aí eu comecei a aprender os primeiros acordes de violão, aquela coisa de aprender com o conhecido que tocava na igreja e tal, com 13 anos, mais ou menos. Com 15 eu quis comprar minha primeira guitarra, e aí eu fui fazer aula com o Jaeder, que já foi entrevistado aqui, inclusive. Fiz um ano de aula com ele, um ano e pouco, eu acho, que eu me lembre. Depois não pude continuar, e aí acabou que tudo aconteceu ao mesmo tempo de eu estar fazendo um curso de eletricista e curso técnico em eletrônica. Então, tipo, o lance da música com a parte técnica sempre andou meio junto, assim, na minha formação. Então começou daí, e aí com essa vibe de estudar eletrônica e tal, eu acabei sendo sempre mais curioso por equipamento, assim. Eu sou um viciado em equipamento. Então, aquela curiosidade, pô, mas como que funciona? Deixa eu fuçar. Como que funciona essa mesa de som aqui, esse monte de botão? Eu quero aprender o que que é isso, né? E aí, fuça daqui, fuça de lá. E assim se seguiu, cara. E sempre tocando, apesar de, como instrumentista, nunca ter sido o meu foco principal de estudo e tal, mas aí foi sempre seguindo esses caminhos em paralelo. Depois Mas que eu já então, tinha. só para a gente recapitular aqui o que eu perguntei para você sobre as referências. Você citou seu Ah, pai, sim. Uhum. você citou o seu pai como uma referência de apresentar músicas de qualidade ali do momento que ele Sim, sim, estava sim. vivendo nas fitas do carro. Depois você citou as bandas, né, Guns N' Roses, Iron Maiden, clássicos do rock ali na adolescência. Depois você Uhum. citou seu professor, o Jaeder, né, Sim. que não deixa de ser uma grande referência, acho, como músico, né, porque é um cara que, para mim, também sempre foi muita referência, né, sempre me espelhei Uhum. na qualidade musical dele, mesmo não tendo sido aluno dele, sempre fui fã das bandas dele, acompanhei o Sim. trabalho. E por fim, agora, na parte eletrônica, por conta desse curso que você foi fazer, você acabou tendo como referência a parte desse interesse pela É, eletrônica, né? isso. Tudo isso me faz, então, acreditar que, de alguma forma, você teve diversas referências, né? Não foi uma coisa só, Sim. porque os assuntos musicais e eletrônicos se misturaram desde sempre, então, é isso? Exatamente. Desde sempre eles se misturaram, assim. E aí, musicalmente, a gente vai ouvindo muita coisa diferente e absorvendo outras referências, e tem hora que a gente está mais gostando de
tal banda ou tal tipo de música e tal estilo, tem hora que a gente pende para um outro lado um pouco diferente, mas nunca deixando, eu acho que eu nunca deixei essa essência, assim, de ouvir mais rock and roll e muito pop anos 80 também, que vem dessas referências mais de trás, assim, mais de quando eu era pequeno e tal. Musicalmente falando, eu acho que essas são as principais, assim. E aí Vamos entrar numa polêmica já de cara, assim. Vamos já pode mandar. apimentar a conversa. Você, como músico, então, se identifica como um músico que tem como uma referência o rock. E como Uhum. técnico de som, no Brasil, em especial, a gente não tem o rock como uma via tão lucrativa quanto outros estilos, por exemplo. Se a gente Sim, pegar o movimento hip hop, o sertanejo, o pagode, essas coisas de fazer casamento, esses repertórios voltados para casamento, que é o que você faz mais na área como técnico de som, muitas vezes trabalha sim. mais dentro disso, né? Uhum. E assim, na tua visão, o lance da técnica não ser tão lucrativa dentro do esquema do rock, a pergunta é a seguinte: dentro desse universo do rock, por que a técnica não é tão lucrativa quanto os outros estilos? Eu acho que é uma questão de mercado fonográfico mesmo. Eu acho que o mercado, os grandes investidores do mercado fonográfico ditam quem toca mais, por exemplo. E aí, quem toca mais tem um volume maior de shows, consequentemente, emprega mais gente e movimenta mais dinheiro. Então, como a indústria fonográfica brasileira é voltada para os estilos que é voltada, por N motivos, não só a brasileira, mas mundialmente, assim, por N motivos ela escolhe determinados estilos musicais, esses determinados estilos musicais eles vão acabar girando um montante maior na economia. Não que não dê para viver só do estilo que você gosta, mas é muito difícil e são poucos os casos de sucesso assim em estilos mais alternativos, como por exemplo o rock and roll no Brasil, né? Quando eu trabalhava no bar, eu trabalhava com tudo que é estilo, assim, trabalhava muito com rock porque era características lá do No Canto, mas rolavam outros eventos de outros estilos também. Quando eu fui trabalhar com banda baile, eu não só fazia técnico de som e eles tocavam de tudo que você pode imaginar, assim, de tudo mesmo, assim. Não só fazia o som para eles ao vivo, como produzia os playbacks. Então, tipo assim, eu tinha que ouvir, tinha que entender a forma musical, tinha que sacar ali os instrumentos, fazer o playback para rolar ao vivo para a banda. Então, tipo assim, tinha momentos que era difícil, assim, sendo bem sincero, tem momentos que meio que te faz mal, assim, que me fazia mal. É sério, você fica meio deprimido, assim, tem hora. O que eu estou fazendo Mas, aqui, né? exatamente. Só que, assim, a partir do, para mim, a partir do momento que eu comecei a trabalhar só com isso e ganhar minha vida com isso, rolou uma separação, assim. Na minha cabeça bateu uma chave e rolou uma separação entre as coisas de pensar assim, não, beleza, eu estou fazendo isso aqui, é meu trampo, então eu não vou julgar com o meu gosto pessoal isso aqui. Eu vou julgar do ponto de vista técnico de áudio, né? Porque é meu trabalho aqui e é isso que eu tenho que fazer rolar. Hoje, não por uma sorte minha, não por conta do lance do estilo,
mas eu não tô mais com banda baile. Eu tô com outro trabalho de cerimônias de casamento, nessa parte técnica, e também tem uma banda que faz festa, só que o repertório é completamente diferente, e particularmente é um repertório que eu adoro, porque toca de Frank Sinatra, Tears for Fears e coisas do tipo. Então eu gosto muito, assim, do repertório. Então hoje eu me sinto privilegiado de estar fazendo um som, um PA ou uma mixagem de fone para os músicos tal, com os músicos tocando um repertório que eu não só gosto muito, como eu conheço muito bem, né? E isso é muito importante para quem tá ali de técnico de som ao vivo, conhecer o repertório, porque a gente tem que tocar junto com a banda, né? Você tem que aumentar um solo e soltar um efeito e coisa na voz e coisa do tipo. E aí, quando tinha que estudar aquele repertório que você não gosta, é complicado. Que eu já tive experiência assim de fazer shows em palcos onde o técnico era o próprio dono do som e tal, e aí chegava lá, na hora da passagem de som, era sempre aquela dor de cabeça, o cara não tava com paciência para passar retorno, para, sabe, colocava o microfone pendurado, perguntava se tinha um pedestal para colocar de frente, o cara já ficava bravo, aí eu falava, meu, mas não vai sair o som da caixa, vai sair de lado isso aqui, tem que pôr de frente aqui no falante. Não, eu faço assim faz 25 anos, vai ficar Tem essa. assim. Pô, eu falei, tá bom, cara, mas você faz errado, faz 25 anos, aí não dá pra falar isso, né? Então, assim, É complicado. chega uma hora que aí eu peguei e falei assim, eu tenho que olhar pros caras da banda e falar, vai ser assim, velho, não tem o que fazer, o técnico não tá a Então, fim de ajudar a gente. é complicado. Eu acho que, assim, sempre que, por exemplo, essa semana que passou, tá numa correria danada, que eu tô prestando uma consultoria de áudio para uma igreja aqui em Americana. E igreja modernizou, porque tem que fazer live e tudo mais, e aí tem que acertar as coisas, fazer um treinamento para a rapaziada da técnica, melhorar o som da live, melhorar o som para os músicos e tal. Os músicos não são profissionais, são músicos voluntários, então tem toda essa. Tem uma maneira diferente de você lidar com a situação, você tem que ter todo um cuidado. E aí eu penso que sempre essa barreira entre técnico e músico é problemático, porque, tipo assim, eu acho que o técnico deveria tocar um pouquinho e eu acho que o músico deveria saber mexer um pouquinho nas coisas, porque aí um ia enxergar o lado do outro. O que acaba acontecendo muitas vezes falando da minha área mesmo, de colegas de trabalho aí, a galera sabe girar tudo quanto é botão e entrar em todos os menus da mesa e para que serve cada coisinha, mas ele não sabe qual que é o bumbo, qual que é a caixa, qual que é o tom, não consegue ouvir se a guitarra está desafinada ou não, não consegue ouvir se o baixo está desafinado ou não, então o cara não consegue entender a visão do músico, e às vezes o músico não consegue entender que para aquele equipamento tem certas limitações. É, Então, pouca gente pensa como você e como alguns que de uma maneira moderna se tornam polivalentes para não ficar dependente de certas informações, né? Eu acho que sim, assim, às vezes eu pego guitarristas de gerações mais antigas, eu vou citar aqui amistosamente o Jaeder, por exemplo. O Jaeder é um guitarrista que se especializou em tocar guitarra muito bem, ele sabe tocar guitarra com muita técnica, muito rápido e tal. Então ele não teve o mesmo empenho em estudar, por exemplo, como que faz uma passagem de som ou como que você vai sim, fazer uma sim. produção musical no estúdio. Então, Uhum. com essa atividade de produção do disco do Jaeder, nós conversamos muito sobre esse assunto. E aí a gente chegou num ponto onde eu falei assim, Jaeder, sabe quando que eu vou ficar feliz mesmo? Assim,
que ele veio produzir o disco aqui no estúdio, né? Uhum. Quando eu ficar sabendo que o seu segundo disco foi você mesmo que produziu, com tudo que você aprendeu aqui, com essa experiência que você teve gravando o primeiro. Hum. Porque eu acho que o futuro é esse, é a gente ser independente dessas atividades. Porém, Sim, sim, numa atividade de palco, quando o cara que é músico está no palco, ele depende do técnico. E precisa ser um sim. técnico que esteja em harmonia com o É, sentimento de estar ali ajudando e tal, né? sim, Então, às sim. vezes, se rola um estresse ali de cara, É, a e merda tá feita. vice-versa. E vice-versa também. Tem técnico que acha que ele faz o som sozinho, cara. E não faz. Você é produtor, você sabe melhor que eu. Se o cara sentar na bateria e ele não tocar com a pegada certa, não vem o som. É Você pode verdade. tentar fazer o milagre que for. É verdade. Então, Isso foi até uma discussão com alguns bateristas que já produziram aqui, uhum, que não tiveram um resultado satisfatório, e aí rolava sempre aquela discussão. Não ficou satisfatório porque o microfone não é bom, porque na mixagem o hum. Rodrigo fez errado, ou porque a bateria não é legal, ou é porque eu não toquei direito, né? E Então, é aí sempre o equipamento, né? é um misto de tudo, É, obviamente. O microfone tem seus limites, o produtor tem seus limites, o computador tem seus limites, a sala tem seus limites, a bateria tem seus limites, mas o baterista também tem. E aí, é, sempre que não fica bom, o cara não vai falar que não tocou direito, o cara vai falar que foi o problema do estúdio, né? Enfim, né? é. A culpa é Não, do e aí, Bolsonaro, a culpa é do Bolsonaro. e aí eu acho que cabe a gente, assim, quebrar esse gelo e ter essa conversa e orientar a galera. Nem todo mundo vai acatar, infelizmente, mas a gente tem que tentar. É nossa função, né? Mas E você concorda comigo que é uma tendência, né, das pessoas que têm a sua idade, principalmente, mas de todos os músicos que são profissionais, se tornarem independentes da maior parte dessas atividades extra-palco, né? Você concorda sim, comigo que a gente vai ficando eu cada vez mais independente? concordo. Eu acho que é muito acessível, né? A tecnologia para se gravar em casa, para fazer algumas coisas em casa. E eu acho que cada vez mais a galera vai ficar independente. Eu acho que principalmente no sentido de produção musical, assim, de músicas novas, de trabalhos autorais, eu acho que a galera vai ficar independente principalmente na parte de composição e pré-produção, porque a banda vai conseguir se gravar ali em casa, já consegue, né? E trocar as ideias e ver como tá soando e fazer algumas modificações. Mas eu acho que o trabalho do produtor na hora de gravar para valer, assim, e na hora de mixar para valer, e de um estúdio mais preparado para isso, eu acho que essa função ela não vai morrer, porque as diferentes visões de pessoas diferentes trabalhando no processo é que dá o melhor resultado. Então, se você. É muito comum aqui para a gente no Brasil, principalmente, que a gente é mais baixo custo e tal. Você tem um estúdio, você sabe muito bem disso. É muito comum que a pessoa vem produzir com você, a gente pega o trabalho e a gente faz tudo. A gente faz a pré-produção, ajuda nas composições, como arranjador, às vezes grava um instrumento ou outro, é, faz todas as captações, faz mixagem, faz masterização e muitas vezes até dá uma assessoria para o cara fazer o lançamento dele. Até registro aqui pelo estúdio, faço o ISRC e tudo É, mais, né? exatamente. Agora, se você pegar os trabalhos grandes mesmo, assim, grandes não só de mainstream, mas de trabalhos independentes mais sérios e mais elaborados, maiores, principalmente no,
internacionalmente falando, que tem uma cultura já diferente, né, nesse lance de produção, aí você pega os créditos, você vai ver que teve um cara que foi produtor e arranjador. Muitas vezes um cara diferente que foi o engenheiro de gravação, uma outra pessoa fez a mixagem, uma outra pessoa fez a masterização. E eu acho que essas diferentes visões e esses diferentes ouvidos trabalhando é o que dão a qualidade final, assim, que você fala, nossa, cara, isso aqui tá diferente, assim. Hoje, eu tô aqui, eu não tô com Fórmula 1, certo? Porque a Fórmula 1 tá lá na Capitol Records, né? Tá lá na Abbey Road. Lá é a Fórmula 1 do negócio. Onde o aspecto humano não vai fazer tanta diferença, porque qualquer coisa que você gravar lá vai ficar muito bom. Mas tem que ter o aspecto humano. O Lewis Hamilton é um ser humano. Se não fosse ele ali, não ia ser, ia ser o Bottas, ia ser outro, tá? Mas é um ser humano. Então não dá para. A Fórmula 1 é um exemplo disso que eu estou te querendo dizer, né? Não tem como a atividade de produção musical se ausentar do aspecto humano. Senão vai virar uma Sim. coisa robótica e o robô ele não tem coração, não tem emoção, né? Então Não, depende muito dessa parte. eu acho que é que nem se falou, é impossível. A gente já tem até alguns algoritmos de inteligência artificial compondo por aí e tal, que são experiências interessantes, mas ah, não tem como dissociar o aspecto humano da produção musical, porque nem você falou, a Fórmula 1 é lá a Capitol Records, né, e os grandes estúdios e tal, que são impecáveis do ponto de vista técnico, mas a composição e quem está tocando ou cantando ainda é uma pessoa. Sim. Então, que é a origem de tudo, e é a fundação, assim, então não adianta nada, pode ter o, o estúdio mais caro que tiver, com os melhores equipamentos, com os melhores profissionais técnicos, mas se a música for, se o material humano não for legal, não vai ficar legal. Então, é isso que importa mais, né? O material humano, performance. A questão da referência, já, eu vejo, por exemplo, nós estamos falando de produção musical como Uhum. uma atividade artística, mais do que uma atividade profissional, que dá dinheiro, que dá lucro e tal. Apesar de que a gente sabe que dá para ganhar um pouquinho de dinheiro fazendo isso. Não é muito, mas dá para ganhar um pouco de dinheiro fazendo isso, né? Até de maneira pequena, como sou eu aqui, é você aí, com seu estúdio que Uhum. você trabalha e tal, dá para tirar um troco. Mas a gente faz isso muito mais para alimentar uma ansiedade artística que a gente tem, uma vontade de fazer e de ver o produto, né? Começar com a bateria, vir com o baixo, com a guitarra, depois pôr o vocal, fazer a mixagem, os efeitos. Essa é uma atividade que vicia, diria assim, né? Sim, E eu vejo, assim, a gente está falando disso, mas as referências acabam sendo as principais diferenças entre os produtores. Por exemplo, sim, nós temos uma banda que eu e você já produzimos, né? Que é o Hell's Kitchen, lá de Santa Bárbara. Eu sim, produzi junto com o Bunker, lá de Hortolândia, que produziu uma parte, o Pepper produziu outra parte aqui, e depois o segundo, um single do segundo álbum que eles vão produzir, acho que com você, não sei, você produziu um single aí, né? E aí a gente percebe que existe referências de identidade. Mesmo quando um produtor produz a mesma banda, que é do mesmo estilo, que são os mesmos músicos, existe uma diferença grande sim, sim. de uma referência de produção para outra. A que se deve aquilo que eu gosto como produtor, aquilo que você gosta como produtor, né? Que aí vai para essa área do gosto. Aonde está o limite daquilo que é o meu gosto e aquilo que é tecnicamente tido como algo melhor? É uma linha difícil de enxergar essa aí, hein? Bem difícil. Cara, eu acho que essa linha eu acho que quem determina são os autores das músicas, sabe? Eu acho que não é nem a gente que é produtor e nem o público que vai ouvir, assim. Porque a arte pertence aos autores da música.
E aí, o cara ele tem que julgar se aquela produção imprimiu o que ele queria passar ou não. E aí, a gente, como produtor, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Para de repente. E aí a conversa com o músico e entender o que o músico quer antes de sair gravando é muito importante, assim. Porque de repente inevitavelmente a gente vai imprimir algo que é da nossa cabeça ali, que é da nossa referência, mas a gente não pode atentar contra, digamos assim, a obra do cara. Então, a obra do cara tem que ser preservada, senão não vai ser o que ele teve intenção de imprimir ali. O que acontece muitas vezes é que nem o músico sabe o que ele quer direito, o que ele quer imprimir ali. Então, às vezes, ele mesmo está num processo experimental e ele acaba procurando um produtor ou outro por conta das referências dele. Então, tipo assim, o cara curte Pantera, por exemplo. Pô, eu quero produzir com o Terry Date porque é o som mais da hora que eu achava do Pantera e foi esse cara que produziu, então eu quero produzir com ele também. Então acaba que os grandes produtores acabam tendo um volume muito grande de trabalho, porque eles fizeram algo que em dado momento teve muita proporção e fez muito sucesso, e aí as pessoas que ouviram aquilo lá quer produzir com ele atrás de tal sonoridade. Não é algo que acontece comigo hoje, por exemplo, porque eu não produzi coisas suficientes para ter gente me procurando assim. Mas é assim que eu penso, mais ou menos. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a visão do autor. Assim. O Eu autor acho, ele tem que eu, passar alguma coisa. eu concordo plenamente com isso. E até voltando no assunto que eu tive recentemente, a oportunidade mágica de produzir o disco de Jaeder Menossi, um grande guitarrista de Americana, e durante toda a conversa pré-produção, né, de como é que vai ser isso, né, como é que vai ser essa produção, a gente falou sobre as experiências que eu tive Uhum. com outras bandas e as experiências que ele teve com outros estúdios. E cada experiência é absolutamente, completamente diferente e traz muita bagagem para a gente, num próximo, fazer diferente também. Nunca vai ser Sim, igual, né? Não tem receita de bolo que não possa ser modificada, né? Então sempre a gente acaba modificando, acrescentando alguma coisa, fazendo uma autocrítica e mudando, né? No sim, sentido de produção, o cara produziu um monte de coisa e teve gente que procurou porque o cara ficou famoso. Acredito que num determinado momento isso vai acontecer com você, porque você vai ter um volume de produção, suas músicas vão ganhando, certamente, um destaque, e aí as pessoas que vão ouvir falam, oh, quem será que produziu isso? O estúdio aqui é legal, vou querer produzir com esse cara. A quantidade de plugins e de aplicativos que prometem salvar ixi, um som ruim é infinitamente, é incontável, né? Você entra lá nos é, sites russos de craqueamento, né? Os caras já craquearam vixe, todos os maiores produtores de plugins, com exceção da Universal Audio, que não tem como craquear. Todos os outros já estão tudo craqueado, tá todo mundo distribuindo isso lá na Rússia. Ninguém fora os fala que tem de nada, graça, ninguém fala fora os, nada, as pessoas baixam, põem lá o crack, famoso Keygen, né? Então, é, assim, todo mundo agora tem acesso a, inclusive, a própria pirataria dos aplicativos que prometem essas evoluções. Porém, quanto menos você depender disso, mais sensibilidade você vai adquirindo. Então, eu percebi, por exemplo, que na minha juventude, por ter apenas uma fita e um gravador e um microfone no teto, o desenvolvimento de como gravar passou pelas limitações. O fato de ter um muro muito alto para superar faz com que eu tenha que fazer muito mais força para superá-lo, né? Então, sim, no fundo, hoje, essa facilidade acabou dificultando um pouco mais a apuração do cérebro e do ouvido em relação ao que precisa ser feito, né? Às vezes sim, depende de uma isso daí que você maturidade, né? fazia, isso daí que você está falando que você fazia com o microfone no teto e tal, e
tentando balancear as coisas e tal. Eu, quando eu fiz a faculdade de produção fonográfica e tal, não é, eu não acho que quem faz faculdade é mais produtor do que quem não faz, porque não é sobre isso, mas aí na faculdade a gente tem algumas vantagens, por exemplo, a galera traz pronto para a gente algumas histórias da história da produção musical. Então, lá no começo das gravações, que tinha um gravador de fita, que nem você tinha aí, com um canal para gravar, e aí o cara tinha que gravar uma Big Band, velho. Sei lá, Onde vai ficar o entendeu? microfone? Aí, o que o cara tinha que fazer? Aí a galera pergunta, pô, mas como que o cara ia fazer a mixagem de um canal, né? Gravar uma Big Band num canal e fazer a mixagem. Pô, não tinha mixagem, entendeu? Você posicionava um microfone e a mixagem era a distância que a galera ficava do O microfone. cantor ficava mais perto, o backing vocal atrás, o É, baixo atrás. quem tinha que soar menos ficava mais para trás, ou quem tinha muito Exatamente. volume, quem tinha que soar mais encostava mais no mic, e os caras ficavam testando até dar certo. E aí tinha que tocar na dinâmica certa, porque senão já arrebentava tudo. Então tinha tudo isso. Isso daí não tem preço, cara. Não tem curso que ensine isso daí, sacou? Isso daí é só fazendo pro cara entender como é que ele faz funcionar uma coisa dessa. Você pode até entender o conceito, mas fazer funcionar é outra coisa. Então, assim, a partir do momento que você tem essa experiência de gravar dessa forma, não tô tanto para o pro produtor quanto para o músico que está tocando, gravando dessa forma. Você aprende a fazer de um jeito mais pronto. E aí, quando você faz na origem do som de um jeito mais pronto, você não precisa ficar consertando e tudo soa melhor. E é isso, cara. Fora isso, tem as próprias referências, que a gente já tocou nesse Claro. assunto hoje, né? Que você ouviu muito músicas em aparelhos de som, que nem essas duas caixas que você está vendo aqui, ó. Elas Sim. são no aparelho Gradiente, que era da minha avó, que é um aparelho que Nossa. toca vinil e tal. Então eu sempre ouvi muito disco de vinil nessas caixas. Então a minha referência de qualidade é colocar a agulha em cima do disco, colocar o volume não muito alto, eu não gosto de ouvir o som muito alto, rachando tudo, colocar o som para o baixo vir, legal, Uhum. e ouvir, né? E ouvir, prestar atenção no tudo que está vindo, onde que está, quando as caixas estão longe, que nem a da direita e da esquerda, que estão longe uma da outra. Você fica bem no meio Uhum. aqui, você consegue perceber. Às vezes, por exemplo, tem disco dos Beatles que tem bateria de um lado só e do outro é o baixo, a guitarra. Daí você Sim. vai vendo as técnicas que os caras usavam lá nos anos 60, de estéreo, como que era o pan, e era tudo feito meio na hora de você colocava os rolos lá de 8 canais, né? Lá era 8 canais, lá na Abbey Road. Então eles 4 faziam. canais, eu acho, no começo dos Beatles. Não, o Sgt. Peppers foi 8 canais. Sim, sim. Os E mais aí antigos. eles pegaram esses 8 canais, né? E ia fazendo o pan tudo ao vivo, na hora que estava fazendo a master, né? Ele Uhum. tava, a mesa de mixagem tinha as 8 fitas lá, punha as 8 para tocar juntinho, tudo sincronizadinho, certinho. E aí ele ia mixando tudo na hora ali, já gravando no outro rolo que estava na saída, entendeu? E aquela era a Sim. fita master. Então, putz, isso daí era sensacional. Hoje você faz tudo no computador automático, a gente chama de automação, né? Então, toda Uhum. essa artimanha que tinha que ser humana, deixou de ser humana. Afinal de contas, nós somos todos humanos ou não, né? É o nome do programa, caramba! Somos, cara. Ainda bem, cara. Se a gente não fosse, já teriam descartado a gente. Já estão querendo descartar a gente cedo. Imagina se É, não fosse. então, né? Agora tem o fantasma da fake news, tem o algoritmo Vixe. da inteligência artificial, agora tem o chip, né? Estão dizendo agora que o QR Code é a marca da besta, enfim. Vixe, Tem Maria. porque agora só pode entrar nos países com QR Code que você tomou a vacina, né? Então o QR Code passou a ser o X da questão agora. Enfim. Fora isso, tem toda a divisão política, esquerda, direita, né? Aqui é esquerda e direita, lá nos Estados Unidos, republicanos, democratas, lá em Israel
são os judeus e os palestinos, né? Os judeus e os muçulmanos, enfim. Então, todo lugar você vai ter essas divisões de pessoas que pensam diferente, e no meio da produção não vai ser diferente também. A gente vai ter sempre uma divisão, assim, ó, eu faço desse jeito porque eu acho que assim é o certo, você faz do seu jeito porque você acha que assim é o certo, e seremos felizes para sempre desse jeito, fazendo do jeito que a gente acha que é certo, né? Por uma Uhum. questão que é simples, de respeito, né, às diferenças, que eu acho que é uma coisa que está se perdendo ao longo do tempo, principalmente quando a gente pega e entra lá nas redes sociais. Eu nem tô mais nas redes, mas quando eu tava, você percebia bem a falta de respeito com quem pensa diferente, né? Se tem duas pessoas que pensam diferente discutindo nos comentários ali, você lê, você fala, não acredito que eles estão discutindo por causa que eles pensam diferentes, né? É Enfim, verdade. nesse sentido, é, eu posso dizer o seguinte, que o meu contato com você, tanto quanto com outros músicos ou produtores, ou qualquer coisa que seja, com professores de música, porque a minha função na música também vai muito para a área de educação musical, é sempre no sentido de o que eu posso aprender, né, com essa pessoa, seja ela com 10 anos, com 15, com 20, com 25, com 70. Sempre tem alguma coisa para aprender com essas pessoas. Meu filho, que tem 2 anos e meio, aprendo com ele também um monte de coisa, Uhum. inclusive como não fazer várias coisas, eu aprendo. Então, você sempre vai acabar aprendendo, né? Mas qual que é o futuro aí, Jean? Você vai ter o seu próprio estúdio? Você vai continuar nessa banda? Fala sobre o teu futuro, como que você vai, qual que é o teu planejamento aí? Lógico que você não vai abrir quais são os seus sonhos aqui para todo mundo, né? Mas qual que é o futuro aí? O que você está planejando? Cara, para um futuro próximo, digamos assim, eu faço parte da banda All for One, como você falou, então a gente tem um material que você mesmo está produzindo, que está em reta final, então em breve teremos novidades aí na área acontecendo, Inclusive, vocês e participaram recentemente do festival lá da Road Crew, né? isso, Festival do festival nacional. A banda online. nem lançou um disco, já tá num festival nacional. Como é que é isso aí? Coisas da modernidade, né, cara? É aquele lance, a gente tinha o single, o, o contato lá da revista se interessou, e aí a gente gravou o clipe e conseguiu participar desse festival, que foi legal pra caramba, por sinal, tá lá online no YouTube da Road Crew, quem quiser assistir, 15ª edição do festival online da Road Crew, lá no YouTube deles. A gente foi a primeira banda, cara. A gente abriu o festival, foi muito massa, assim, a recepção foi bacana da galera, todo mundo curtiu e, cara, seu dedo tá aí, né? E muito, né, cara? Fora isso, tem meus trabalhos com produção, que eu vou pegando conforme dá e conforme a demanda também, porque agora os eventos estão voltando, né? Então a agenda tá bem complicada nesses primeiros meses de volta de eventos, que está voltando aos poucos, mas está voltando. Fora isso, eu faço meus trabalhos de manutenção de instrumento musical ali, aqui em casa e tal. E é isso para um futuro próximo, digamos assim. Ô, Jean, todos os meus convidados têm uma pergunta surpresa no final, onde eu pergunto o que te faz ser humano. O que me faz ser humano? Cara, difícil, hein? Eu acho que o que me faz ser humano é sentir, cara. É quando eu ouço uma música que eu gosto e eu me emociono por causa daquele som, assim. Simplesmente, é o arrepio que eu sinto quando eu ouço as duas últimas músicas do Dark Side of the Moon, por exemplo, do Pink Floyd, Brain Damage e Eclipse. É isso que me torna humano. Eu me emociono com a arte. Perfeito, perfeito. A cada definição lá, se tem. Hoje é o nosso 20º episódio, estamos terminando por aqui.
queria primeiramente agradecer muito, queria saber se tem alguma coisa que você gostaria de apresentar em vídeo aqui no final do programa. Queria que você se despedisse, deixando seus contatos aí para os nossos ouvintes, né? E sobre essa resposta do Somos Todos Humanos aí, o que te faz ser humano, lá nos 19 programas, todo mundo respondeu essa pergunta no final. Então, cada um Uhum. responde uma coisa completamente diferente. Hoje foi uma Legal. resposta mais musical, né? Eu diria. Uhum. Mas a maioria lá vai para o sentido mais da empatia, né? De se eu conseguir se colocar no lugar do outro ali. Quando você se emociona com uma arte, você está fazendo isso, de certa forma, porque Sim, com você certeza. indiretamente está recebendo alguma coisa e está enviando alguma coisa com seus pensamentos. Então, isso que faz a emoção aflorar de alguma maneira. Então, faça o seu merchan, se despede da galera, fala boa noite para a turma aí, deixa seus contatos e me fala o que você vai apresentar aí para mim depois. Você me manda o link do YouTube, eu baixo e coloco no final da edição aqui. Fechou. Antes de me despedir, eu queria fazer uma indicação de um livro, eu não sei se você conhece, mas tem tudo a ver com o assunto que a gente tratou aqui, que é um livro que chama Here, There, Everywhere, Minha Vida Gravando os Beatles, do Geoff Emerick. Livro muito bom para quem não só para quem aliás, não precisa ser fã de Beatles para ler esse livro, mas para quem se interessa por essa área e quer entender melhor como que foi esse fenômeno que foi os Beatles do ponto de vista técnico dentro do estúdio, é um livro muito interessante. E é isso aí, quem quiser me acompanhar no Instagram é @jeandelafiore_oficial, pode me procurar no Facebook também, Jean Delafiore. Quem quiser mandar um e-mail, algo do tipo, jeandelafiore@gmail.com. E tamo nessa, tamo junto. Eu acho que não tinha nada preparado aqui para deixar para você tocar, então eu acho que eu vou mandar depois o clipe da All for One, que tá fresquinho aí, acabou de tocar no festival da Road Crew, e eu acho que pode ser ele. Produção aí, Pepper Studio. Opa, E é valeu. isso. Boa É noite isso. aí pra Você é galera. parente do Leandro Della Fiore? Não conheço, Não cara, conhece? mas assim, tem muito Delafiore aqui, porque meu bisavô teve 3 filhos homem. Sei. Então tem Delafiore espalhado por uma Entendi. cota Os aqui. homens Mas foram perpetuando a espécie Della Fiore aí. tem bastante, cara. Tem inclusive aí um primo distante meu que todo mundo pergunta se eu conheço, o Felipe Delafiore, que eu não conheço pessoalmente, mas que também é do ramo, também é músico e também produz. E isso é bem interessante. Eu É tenho que bem conhecer legal, ele qualquer hora. certamente. Jean, muito obrigado aí por ter conversado com a gente aqui no programa Somos Todos Humanos. É sempre um prazer compartilhar de ideias, de conhecimento musical, de produção, de tudo mais. E de ver que Igualmente. pessoas como você, que são jovens, têm um estilo de vida já voltado para a arte, né? Bem alternativo. Uma pessoa que, de alguma maneira, busca aí sua independência, sua sustentabilidade dessa primeira arte que é a música, e certamente a parte de técnica de som vem como um fruto dessa primeira paixão pela música, assim, né? Sim. E fico muito feliz de saber que não só você, mas muitas pessoas da sua geração estão partindo para esse lado de ser polivalente, porque acho que o futuro nos reserva isso, principalmente agora Uhum. com a experiência do isolamento, a gente teve que Sim. se tornar mais independente, de alguma maneira. Eu, como, por exemplo, editor de vídeo, nunca tinha feito tanta coisa. Com esse tempo livre, eu comecei a editar vídeo e saber melhor como lidar com edições de vídeo. Hoje eu posso me considerar uma pessoa não expert, mas independente de um editor de vídeo, né? Por causa Sim. desse tempo dedicado a isso que a pandemia possibilitou, né? Mas isso vai Uhum. acontecer em outras áreas da vida também, né? Não só na parte da música, mas em outras áreas, né? E Com acredito que se certeza. isso acontecer na área psicológica, e eu até recebi algum conselho seu nesse sentido, porque eu estou fazendo terapia psicológica, e você tinha te falado para mim que uma vez já tinha feito terapia Sim. psicológica, Eu já e, fiz também.
E acaba sendo um negócio para a gente se conhecer melhor e que nos torna, de alguma maneira, mais independentes psicologicamente também, né? E Enfim. mais humanos. E mais humanos, né? Porque a consciência expande, né? Esse que é o ponto, né? Sim. O nível de consciência aumenta, você se torna mais consciente. Ser consciente das coisas não significa apenas ter conhecimento das coisas, né? Mas o que esse conhecimento pode vir a produzir de bom, né? Então, esse nível de consciência eu acho que é bem legal e fico feliz. De quantos anos você tem mesmo? 30. 30 anos, que eu tenho 41, a gente é de uma geração aí diferente, se for ver, né? Quando eu tinha 11 anos, foi quando você nasceu. Então, quando eu tinha 21, você tinha 10. Quando eu tinha 30, você estava com 31, você tinha 20. Então, eu estava ali começando a banda Relíquia, você estava já ali, já começando a trabalhar e tocar na noite, bem jovem já envolvido com isso, né? E eu demorei, vamos dizer assim, na minha geração, a gente não era tão polivalente nessa área musical ao ponto de conseguir trabalhar com isso, né? Então, parabéns por isso e espero que Obrigado. os jovens que não é, você não é mais tão jovem, mas que os jovens que estão vindo para a música possam se espelhar nessa questão da polivalência como uma via que vai ser a via da sustentabilidade, né? E, consequentemente, evidentemente, no nível de consciência expandido e da felicidade, por que não, né? Sim. Então, de fazer uma coisa que realiza e que seja completa em todas as áreas que você trabalha. Então, parabéns por isso. Tamo junto. Vamos ver se a gente se encontra aí pessoalmente em breve para fazer alguma coisa junto aí do próprio All for One. Maravilha. E quem sabe até outras coisas também. Jean, muito obrigado. Eu vou me despedindo então dos meus ouvintes aqui do programa Somos Todos Humanos, porque, como sempre eu faço, somos todos humanos!